Nos dias atuais em que vivemos, grandes expectativas nunca antes vividas estão sendo provadas. Os homens estão experimentando de um momento de incerteza, alguns estão lutando, outros no campo de batalha não sabem em qual direção ir, perderam o norte, estão sem rumo, e muitos conflitos estão se abatendo, principalmente em nossa nação. Estamos vivendo um momento de grande expectativa. Os homens não estão se entendendo, muitos no confinamento. Esse é o momento em que valentes precisam ser revelados. Há um versículo no profeta Jeremias que diz assim: os valentes de Babilônia cessaram de pelejar. Veja como que o versículo é uma cadeia. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar. Você vai ver que a Bíblia não está falando de gente covarde, gente que desistiu da guerra. Eram pessoas experimentadas no campo de batalha. Os valentes cessaram de pelejar. Diz o texto que eles permaneceram nas fortalezas. E encerra dizendo: desfaleceu-lhes a força. Os valentes de Babilônia cessaram de pelejar, permaneceram nas fortalezas e desfaleceu-lhes a força. Qual tem sido a tua atitude diante de um momento em que verdadeiros homens precisam ser revelados? Um momento é de que no cenário mundial alguém venha surgir com uma resposta. Breve alguém virá com a solução, com a cura, com a resposta das interrogações. Existiu um homem na Bíblia chamado Davi, que em alguns momentos da sua vida ele foi desafiado a enfrentar alguns adversários. E a vida de Davi é interessante, que ele primeiro enfrenta um urso, e o urso aparece no cenário do campo, onde ele guardava as ovelhas. Ele vence, na força do seu Deus, ele vence aquele urso. O urso preparou Davi para o leão. Depois a história revela que veio um leão para atacar as suas ovelhinhas, e ele também, na força do seu Deus, ele destruiu aquele leão. O urso preparou Davi para o leão. Depois o leão veio e preparou Davi para um homem chamado Saul, que o perseguiu. Um rei anterior a ele que perseguiu de todas as formas. O urso prepara Davi para o leão prepara Davi para Saul. Saul prepara Davi para o trono de Israel. Deus permite algumas situações aparentemente impossíveis em nossas vidas para nos levar para lugares maiores. Qual era o limite de Moisés diante daquele mar vermelho quando conduz o povo? Qual era o limite de Moisés? Era o mar. E Deus abriu o mar diante da expectativa do povo que estava encurralado quando o faraó vinha para matá-los. Qual era o limite de Abraão quando Deus lhe pede um seu único filho, o filho da promessa? Deus provê o cordeiro e o filho de Abraão é poupado. Qual era o limite de Ana diante da esterilidade? Deus lhe dá o Samuel. Qual era o limite de Cristo diante da morte? Deus lhe dá a vitória, a sua ressurreição. O poeta diz assim, e diz que o ferro é forte, mas o fogo derrete o ferro. Dizem que o fogo é forte, mas a água apaga o fogo. Dizem que a água é forte, mas os rios são maiores. Dizem que o rio é forte, mas a rocha é mais dura. Dizem que a rocha é forte, mas o raio lhe reparte. Dizem que o homem é forte, mas a morte é quem lhe mata. Dizem que a morte é forte, mas o nosso Cristo venceu a morte. Que essa manhã a sua expectativa não seja de ficar na fortaleza, de perder as forças. É como que uma cadeia do versículo que eu li. Se você permanecer na fortaleza, vai desfalecer-lhe a força. Os valentes de Babilônia. Deus está esperando em sua vida um ato de valentia. Que essa manhã seja uma manhã de vitória, de reflexão, diante de tudo que Deus tem falado ao seu coração, em nome de Jesus.